A terceira temporada de Titãs promete nos trazer muitas novidades e muitas coisas do universo do Batman, já que a série mexe muito com isso. E uma delas, que é a mais esperada, é a aparição do Capuz Vermelho, que vai aparecer nessa terceira temporada. Então vamos conversar sobre qual é a história dele, a origem dele nos quadrinhos e também como poderá ser a aparição dele na terceira temporada. Não acredito em certo e errado. Você ainda deveria. Existe o errado e ainda pior. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Alexandre, seja bem-vindo ao Lê Nerd, seu canal sobre cinema, animes e heróis. Hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Titãs, especificamente sobre o Capuz Vermelho que vai ser introduzido nessa temporada. A gente vai falar sobre a sua história, a sua origem nos quadrinhos e também o que vai ser mudado e adaptado para a série, que com certeza não vai seguir o que foi mostrado nos quadrinhos. Esse vídeo aqui foi o pedido de um inscrito, o Nicolas, então obrigado pela ideia. E vamos direto ao vídeo, vamos tentar lembrar a história dele, do que aconteceu nas duas temporadas anteriores, porque o Capuz Vermelho, pra quem não sabe, é o Jason Todd. Nas duas primeiras temporadas de Titãs, a gente conheceu o Jason Todd, que era o substituto do Dick Grayson como o Robin do Batman. Ele foi o segundo Robin na série e também nos quadrinhos. Isso foi fiel, seguiu a linha dos quadrinhos. E a gente viu que esse Jason Todd, ele é diferente do Dick Grayson. Ele é bem mais temperamental, ele não consegue se controlar muito bem, ele quer se provar, se acha superior. Ele é um cara com muitos traços negativos dentro da personalidade dele. Na primeira temporada ele não apareceu muito, só que na segunda ele teve um papel muito grande, com o próprio Batman meio que banindo ele de Gotham e mandando ele morar com os Titãs. Aquilo já foi o afastamento que o Jason Todd teve do Batman, e parece que o Batman desistiu dele de vez, o Bruce Wayne. E ao longo da segunda temporada a gente vê ele ser raptado por causa de uma burrice que ele mesmo fez. Ele foi raptado pelo Exterminador, foi torturado, e isso acabou até atrapalhando os Titãs, mas eles conseguiram resgatar ele. E aí ele se envolveu com a filha do Exterminador e teve seu coração partido quando descobriu que ela estava trabalhando junto com ele. Então é um Jason Todd que já tá com algumas feridinhas, mas acho que o pior mesmo foi essa, que ele se sentiu enganado, ele se sentiu traído pela equipe dele, que é os Titãs, e pela garota que ele começou a namorar. No final da temporada a gente viu durante o funeral da Donna Troy que ele tava lá bem escondidinho dos outros, só olhando de longe. E pelo olhar dele a gente viu que parecia que ele tá com muito rancor, ele não parece guardar sentimentos bons dos Titãs, com certeza não. E aí ele foi embora, a gente não teve mais notícias dele, a temporada acabou. Acontece que a gente já tem a confirmação de que ele vai voltar como Capuz Vermelho na terceira temporada de Titãs. E isso possivelmente vai ser como uma espécie de vingança, porque os Titãs, pra ele, meio que abandonaram ele, ele sofreu na mão do Exterminador por causa dos Titãs. Não sei exatamente qual vai ser a motivação exata dele, mas vamos ver aqui a história dele nos quadrinhos. A primeira aparição do Capuz Vermelho foi na Detective Comics, na edição 168, The Man Behind the Red Hood, que é o homem por trás do Capuz Vermelho. E no começo, quando ele apareceu nas histórias originais, não tinha uma identidade para o Capuz Vermelho, ninguém sabia quem ele era de verdade, até porque muitos criminosos se fantasiavam, assim, usavam o Capuz Vermelho para assaltar e depois jogar a culpa nisso. Então eram várias identidades. Uma delas foi a do próprio Coringa. Antes de se transformar no Coringa, o homem que ia se transformar no Coringa usou esse traje de Capuz Vermelho para fazer um assalto, que foi até explicado depois, acho que foi na Piada Mortal, que não deu certo, ele acabou caindo no túnel, e aí ele se transformou num túnel de produtos químicos, e aí ele se transformou no Coringa. Mas aqui a gente vai ignorar isso, essa é apenas uma das versões. A gente tem a versão que é a melhor pra mim, a minha favorita, que é a do Jason Todd, a relação do Jason Todd e Capuz Vermelho, e é essa que a gente vai falar aqui nessa história. Bom, vamos conhecer o Jason Todd nos quadrinhos. Ele, quando era uma criança, ele morava com seu pai e sua madrasta. Só que ele não tinha uma relação muito boa, o pai dele trabalhava por duas caras e ele acabou sendo assassinado pelo vilão. A madrasta dele depois morreu de overdose e ele acabou se tornando um órfão muito cedo, assim como o Batman, mais ou menos na mesma idade. E aí ele acabou indo morar nos prédios abandonados e teve que roubar para sobreviver. Ele aprendeu a furtar e virou um ladrãozinho. O encontro dele com o Batman surgiu quando ele decidiu roubar os pneus do Batmóvel. Ele achou que poderia fazer isso. E bem na hora apareceu o Batman, que acabou ouvindo a história dele e decidiu adotar ele como um filho e treinar ele como um segundo Robin para substituir o Dick Grayson. Bom, nessa época o Dick Grayson já tinha saído da asa do Batman, ele assumiu o manto de Asa Noturna.
E aí essa vaga de Robin estava disponível e o Jason Todd entrou no lugar dele. Só que o Jason Todd, ele era muito bom, porém ele era diferente do Dick Grayson, ele era mais impulsivo, raivoso. Tudo que a gente viu na série. E como ele era muito violento, isso até mesmo levou à morte de um criminoso. E o Batman decidiu tirar esse manto de Robin dele e proibiu dele agir como Robin. E como o Jason Todd não podia mais agir como Robin, ele ficou ajudando o Batman de dentro da Batcaverna, monitorando tudo que o Batman precisava. Quase como um oráculo. E foi assim que ele descobriu que a mãe dele, a mãe biológica dele, ainda estava viva e que ela estava morando no Oriente Médio. E então ele decidiu fazer uma viagem até lá para conhecer a mãe dele. Porém, isso era uma armadilha do Coringa, que queria atingir o Batman através do Robin, do Jason Todd. E lá ele foi capturado, o Coringa deu uma surra nele, espancou ele com um pé de cabra. Foi uma cena muito violenta. E depois ele explodiu o armazém onde estava o Jason Todd e a mãe dele e matou os dois. E o Batman não conseguiu chegar a tempo para salvar ele. Bom, na verdade, essa decisão de matar o Jason Todd não foi totalmente da DC. Na verdade, em 1988, a DC estava fazendo um experimento de dar mais uma voz mais ativa para os fãs e fez com que eles escolhessem se o Jason Todd deveria viver ou não, e a maioria acabou decidindo que o Jason Todd devia morrer. E aí veio essa HQ, A Morte em Família, que foi onde o Jason Todd morreu. Mas esse não foi o fim do Jason Todd, na verdade foi o início do Capuz Vermelho. E 6 meses depois da morte do Jason Todd, o Superboy estava preso na Dimensão Paraíso e consegue escapar, só que ao fazer isso ele causou uma anomalia no universo da DC e acabou ressuscitando sem saber o Jason Todd. O Jason Todd acordou dentro do seu caixão e aí ele começou a cavar o seu caminho para fora do caixão, só que ao sair do caixão ele desmaiou, foi levado para o hospital e passou 1 ano em coma, e quando acordou ele ainda não lembrava quem ele é, ele não sabia a sua identidade. Mas um dia ele foi reconhecido pela Talia al Ghul, que é a filha do Ra's al Ghul, que é um dos maiores inimigos do Batman. E aí ele foi levado para a Liga de Assassinos para ser treinado como deles e passou anos lá, mas isso não ajudou muito na melhora da saúde dele, ainda se ele não lembrava quem ele era. Até que um dia decidiram banhar ele no Poço de Lázaro, e isso sim trouxe efeito, fez com que ele lembrasse quem ele era, porém também deixou ele com uma personalidade muito mais violenta do que ele era antes, e também muito mais sombria. E foi assim que o Jason Todd acabou treinando com a Liga dos Assassinos, após sair do Poço de Lázaro, recuperar a sua memória e ainda ficar mais violento e mais sombrio. Jason Todd já estava pronto para voltar para Gotham e se juntar ao Batman, só que ao fazer a sua pesquisa ele descobriu que o Batman não matou o Coringa depois do que ele tinha feito com o Jason Todd. O Batman simplesmente prendeu o Coringa para que ele fugisse outra vez, e o Jason Todd ficou furioso com isso, ele ficou indignado de ele ter morrido e o Batman não ter feito nada. Então ele volta para Gotham, assume controle das gangues de lá, e ele criou uma guerra contra o Império do Crime do Máscara Negra. E isso atraiu a atenção do Batman e acabou levando até um primeiro confronto entre os dois, onde o Batman acabou descobrindo que o Capuz Vermelho era na verdade o Jason Todd, e ele ficou chocado quando descobriu que o Jason Todd realmente estava vivo ainda. O Batman e o Capuz Vermelho tiveram vários confrontos onde o Capuz Vermelho queria saber por que ele não vingou a morte dele, porque ele não matou o Coringa, e o Batman disse que não cruzaria essa linha nunca. Então a partir daí o Capuz Vermelho tentou fazer o Batman cruzar essa linha várias vezes, ou por matar ele mesmo, Jason Todd, ou matando o Coringa, mas não deu em nada. Bom, e 1 ano depois, quando o Bruce Wayne estava desaparecido e dado como morto, quem assumiu o manto de Batman foi o próprio Jason Todd, só que ele tinha aquela atitude extremamente violenta, ele é um anti-herói, pra ele bandido bom é bandido morto. Ele teve que confrontar toda a Batfamília, a Mulher Gato, o Robin, Damian Wayne, acabaram tirando o traje de Batman dele. Essa é a origem dele nos quadrinhos, e eu espero que o vídeo não esteja muito longo, mas qual vai ser a origem dele na série dos Titãs? Bom, a gente sabe que ele não morreu na 2ª temporada, então não vai ter Poço de Lázaro trazendo ele de volta à vida, Superboy cruzando dimensões, não. Possivelmente vai ser algo bem mais simples, ele tá com ódio dos Titãs, ele tá revoltado mesmo com a situação dele ser rejeitado pelo Batman, dele não se sentir como parte da equipe, ele querer ser um líder, não é um líder. E provavelmente vai ser vingança, ele quer desmascarar os Titãs, quer acabar com a equipe. Pra mim, essa é a explicação mais simples e mais plausível. Realmente, eu não acho que vai ser muito complicado com essas coisas de dimensão, não. Ele vai simplesmente assumir uma nova identidade, ou ele vai se tornar o Capuz Vermelho não apenas por vingança, isso é um dos motivos, mas talvez porque ele não concorde com os métodos do Batman, dos Titãs, ele acha que realmente ele tem que matar os bandidos,
o que pra mim faz muito sentido, até porque a gente teve uns vazamentos do set que parece que colocaram panfletos dele na parede e tá escrito lá como se ele fizesse, como se o pessoal idolatrasse ele mesmo. Talvez o confronto dele com os Titãs seja por causa disso, por causa dos métodos dele. Ele assume a identidade de Capuz Vermelho como uma espécie de novo herói, como se ele estivesse renascendo. E aí, nesse renascimento, ele mata mesmo os vilões, ele não concorda com a forma como os Titãs agem. Pra mim é bem fácil de entender, ele vai realmente voltar como um anti-herói. Ele desistiu de ser o Robin porque ele não concorda com os métodos dele, e aí ele vai se tornar o Capuz Vermelho pra agir do jeito que ele quer e também pra se vingar dos Titãs, porque pra mim esse vai ser o plot central. Eu acho que a população vai ver ele como uma espécie de salvador, porque a gente teve essas fotos vazadas do set e realmente parece que a população aprova os métodos dele. Bom, vamos ver como vai ser a aparição dele, que só vai sair na terceira temporada. Não foi dito se vai ter um time skip, porque eu acho o Jason Todd muito novo. Parece que ele tem 17 anos, 19 no máximo. Eu acho ele muito novo para ser o Capuz Vermelho. Seria legal se tivesse pelo menos uma passagem de 1 ano, 2. Mas como a gente teve a Estrela Negra chegando no fim da segunda temporada e ela já está confirmada como vilã na terceira, não vai passar tanto tempo assim, talvez alguns meses após o fim da primeira temporada. Vamos ver como o Capuz Vermelho vai ser introduzido, até porque na segunda temporada a gente teve um confronto do Jason Todd com o Dick Grayson e a gente viu que ele não foi páreo para eles. Então tem que ter alguma coisa a mais para mostrar que o Capuz Vermelho é capaz de enfrentar a equipe inteira dos Titãs, porque na segunda temporada ele não foi capaz de enfrentar o próprio Dick Grayson. Bom, é assim que eu acho que o Jason Todd vai ser introduzido. Se você concorda, escreve aqui embaixo, escreve a sua ideia também de como você acha que o Capuz Vermelho vai aparecer na terceira temporada. Escreve aqui embaixo que eu tô sempre lendo os comentários. Esse vídeo mesmo só fiz ele por causa do comentário do Nicolas, que pediu pra fazer um vídeo da história do Capuz Vermelho. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito rápido, é fácil. Me ajuda muito. E também sempre que sair outros vídeos aqui do canal você vai ficar por dentro se você tiver inscrito e ativar o sininho também. Obrigado pra você que assistiu até aqui, a gente se vê em breve.